Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Recordações da Mediunidade. Hoje, 22 de maio de 2018. Dando continuidade ao capítulo das premonições. A semana passada nós tínhamos falado sobre os espíritos protetores, não é verdade? Sobre os espíritos simpáticos, sobre os espíritos guardiães. A diferença entre esses espíritos a nível de grau, vamos dizer, de proteção. Nós fomos buscar no livro dos espíritos, não é verdade? Sobre a proteção desses espíritos e fazer as distinções. Terminamos o estudo da semana passada com a leitura da pergunta 495 do livro dos espíritos, que é aquela pergunta que é se o espírito protetor se afasta de nós quando ele não vem escutado, se abandona, na verdade, a pergunta, né? Diz assim, não, se afasta, né? Não há que abandona, mas se afasta se os seus conselhos não são escutados e se nós damos preferência aos espíritos, escutar, vamos dizer, os espíritos inferiores. Mas que logo que o chamamos, ele vem, ele está presente. É uma pergunta de uma doçura profunda, na verdade, é mais do que uma prece, não é? Porque você vê uma potencialidade de fé, de querer bem, dos espíritos que deram a comunicação, que é Santo Agostinho e São Luís, que te toca o coração. Eles estão conosco em todos os lugares que nós nos adentremos para nos proteger e para nos aconselhar. Se afastam sim, porque silenciam ao momento que nós, por escolha própria, pelo livre-arbítrio, damos preferência. A companhia dos espíritos inferiores que nos aconselham ao ponto, vamos dizer assim, de secundar, a ponto de estimular as paixões em nós, e nós nos comprazemos. No próprio livro dos Espíritos vai ser encontrado uma pergunta que diz, que a resposta nos diz que a nós o que falta é boa vontade. E quantos de nós falta boa vontade, né? Porque nós nos deliciamos com as paixões, com a vida do mundo material. Essa proteção da 495 faz justamente referência aos espíritos superiores, espíritos designados por Deus para tomar conta de nós, que estão ali conosco por amor a Deus. Na época que eu estudava muito essa pergunta, na verdade são anos que eu a estudo, e volta e meia, uma das vezes eu tinha visto essa frase, né? Estão ali com vocês por amor a Deus. Eu falei, nossa, então não é por amor a mim, né? Porque às vezes a gente acha assim, uma questão ególatra, que eles estão conosco por amor a nós, né? Mas o nosso amor, ele nos ama, lógico que nos ama. Mas é um amor, o nosso amor é um amor falho, né? É o amor que que dá decepções. Nós sabemos amar? Sim, nós damos aquele amor que somos capazes. Não é um amor que chega ali a níveis de perfeição. É um amor com dificuldades, é um amor com mescla. Então, o nosso amor é um amor que causará decepções, que causará desilusões, não é? Então, não podem estar conosco por uma confiança 100% em nós, mas sim pelo amor perfeito de Deus, que depositado nas mãos de Deus, ali nós sabemos que não nos decepcionará nunca. Uma vez conversando com uma amiga sobre a questão de amor de homem, sou mulher, né, não falava com uma amiga, e nós falávamos sobre a questão dela, das suas paixões, enfim. E falávamos o seguinte, que muitas vezes o nosso foco, o objetivo de trabalho, de vida, né, é depositar o nosso amor na mão de um homem, de uma mulher que é falho, né? Então são pessoas que vão, por lei da vida, eles vão desviar, eles vão errar. E aí nós temos uma grande decepção,
nós sofremos muito, e aí dizem, a pessoa nos desiludiu, ou nós sofremos de um modo como se aquela pessoa fosse um Deus para nós, né? Quando, na verdade, o único amor perfeito é o amor de Deus. É o único amor que não tem mescla. Então, o amor no qual a gente pretende receber 100% amor é de Deus. É depositar a Deus, é dar a Deus esse amor, e de agregação a gente dá ao Cristo, né? Sendo cristãos, esse amor perfeito. Dos homens, das mulheres, dos seres humanos, dos filhos, nós vamos amar sem pretender receber aquele amor perfeito. Porque vai ser um amor com dificuldade. Vai ser um amor com desvio, por causa que nós não somos perfeitos. Porque também nós desiludimos pessoas, porque nós também criamos circunstâncias que se pode conferir que não tem a perfeição, né? Então, o amor que nós precisamos sentir é o amor de Deus. Isso me lembra, parêntese, né? Me lembra muito a questão de Maria de Madalena, né? Que Maria de Madalena, naquela situação que ela vivia, sofrida, em busca de amores, o desvio de conduta dela era a busca desse amor. Então ela buscava afetuosamente, por meios ilícitos, abraços e amor, do amor, né? Quando ela encontra o Cristo, ela vai compreender o que é o amor perfeito. Porque Jesus amava sem que ela precisasse dar nada para ele. Mas quando ela se encontra num diálogo com ele, ele diz, né? Mulher, tu errastes porque muito amaste. Por causa da busca, a busca do amor. E a pessoa busca aquele amor com perfeição nos seres humanos que são falhos. E isso é natural que a gente venha sentir. Quando a gente passa a entender que o amor perfeito vem de Deus, aí pronto, a situação melhora muito. Porque nós possamos a ter uma compreensão mais ampla, né? Do que é sentir a realização do amor. E a gente passa a pretender menos o amor perfeito dos outros, nos empenhando muito mais em dar, em oferecer esse amor. Mas, agora que nós falamos de amor, que nós falamos do amor perfeito de Deus, amor de relacionamento, não pode ser o amor perfeito, nós vamos entrar no nosso livro, Recordações da Mediunidade, sobre a premonição de fatos que não eram exclusivamente sobre mortes. Vamos lá. Mas outros avisos existem que trazem felicidade, os quais parecem antes revelações protetoras, encerrando mesmo caridade para com aquele que os recebe e ainda provando as simpatias que uma pessoa possa inspirar aos seres desencarnados, não obstante ser encarnada. Alguns desses avisos, tal que em seguida que relataremos, disseiam como que intrigas ou maledicência. Mas, se analisarmos o fato na sua verdadeira estrutura, constataremos que, em vez de intrigas, eles demonstram antes o espírito de justiça e de proteção ao ser mais fraco. Um exemplo bastará para meditarmos todos, não só sobre a necessidade de nos dedicarmos ao cultivo do verdadeiro espiritismo, cheio de vigor e sutis belezas, a fim de o praticarmos nobremente, tal como deve ser, como também sobre cautela, que nos cumpre observar ao decidirmos dar certos passos graves em nossa vida de relação. Pois, conforme ficou dito, nem todas as provações que experimentamos na Terra foram programadas como necessidade removível de nossa jornada. Muitas aflições, desgostos e sofrimentos são antes o fruto das inconsequências do momento, a displicência dos nossos atos sob a ação da nossa exclusiva vontade livre na presente existência. Então, nós trouxemos também a semana passada, no capítulo Bem-aventurados aflitos, que é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre tormentos atuais das aflições, né? Causas atuais das tormentos voluntários e causas atuais das aflições.
que muita coisa é escolha nossa atual, né? Não é uma coisa da nossa programação reencarnatória. É aquelas situações que a gente se envolve e que se aciona o plano B. Quando aquilo vem concluso, quando a gente mete pés pelas mãos, também faz parte também do aprendizado nosso, né? E nada. Alguns espíritos podem nos inspirar e nos aconselhar. Olha só, primeiro eu preparei vocês doutrinariamente sobre a questão de espíritos simpáticos, espíritos familiares, para que eu pudesse entrar nesse discurso aqui, para que vocês pudessem ter uma base muito maior, doutrinariamente falando, para que a gente pudesse compreender o que estaria ocorrendo nesse caso. Vamos lá. Uma jovem espírita do meu conhecimento, residente em Minas Gerais, era médium e possuidora de grande espírito de caridade para com os espíritos sofredores desencarnados. Sua ternura afetiva para com os obsessores, os suicidas, os endurecidos do mundo invisível era comovente e digna de ser imitada. Ela os cercava de proteção e amor, orando por eles diariamente, em súplicas veementes. Lia trechos da doutrina espírita e do Evangelho, convidando-os a ouvi-la, compartilhando da sua comunhão com o alto. Oferecia dádivas aos órfãos, aos velhos e aos enfermos em homenagem a eles mesmos. Enfim, era coração sentimental e romântico, até na prática da doutrina dos espíritos, pois que lhes oferecia flores colhidas do seu jardim, assim como cultivava com as próprias mãos canteiros de margaridas, de rosas e de violetas, que lhes oferecia em prece afetuosa, dizendo-lhes em pensamento, enquanto revolvia a terra ou espargia água sobre os arbustos. Então, nós vamos avaliar aqui uma médium, um personagem espírita, mulher, no qual tinha uma convivência muito intensa com os espíritos. Não só pela mediunidade ostensiva, mas o seu pensamento, a sua vida diária, a sua dedicação era para com eles, suicidas, endurecidos, não tinha distinção. Sofredores, até as flores nas quais ela cultivava, ela oferecia aos espíritos. Ela lia capítulos do Evangelho para esses espíritos, orava por eles, súplicas a Deus, para aliviar dores, sofrimentos e amolecer muitas vezes corações adoecidos, corações enfermos, sofridos, magoados por circunstâncias. Então vamos entender assim, a convivência social, espiritual dessa médium era muito intensa, não é verdade? Ela orava por eles, ela conquistava a simpatia deles, a amizade, o carinho, o respeito. Então ela tinha uma nuvem, um coletivo de espíritos amigos que interviam na vida do cotidiano, que estavam com ela no momento de plantar as flores, no momento de uma prece, além do espírito protetor e de espíritos superiores que também a davam assistência. Então observem como é ampla essa questão da sociedade espiritual, como é ampla essa questão da simpatia, não é verdade? Vamos lá, vamos continuar. Ela diz assim, que essa médium, enquanto revolvia a terra ou espargia água sobre os arbustos, ela oferecia em prece afetuosa a esses espíritos uma palavra amiga. Mas nós vamos continuar no próximo áudio. Continuar olhando aqui, nossa segunda fase, nosso segundo áudio do estudo do livro Recordações da Mediunidade. Agora veremos a prece que emitia essa médium enquanto fazia coisas comuns, enquanto trabalhava na terra, oferecia o seu jardim de margarida aos espíritos. Interessante é compreendermos que, como leis naturais, a primeira lei natural é adorar a Deus, né? Adorar sua obra, sentir a criação de Deus
e respeitar com amor, adorar. A segunda é a lei do trabalho. E cuidar de plantas, cuidar de um jardim é um trabalho. É render-se útil para embelezar uma casa, para trazer alegria, enfim, para deixar limpo, não é? Então é o trabalho, a segunda lei de Deus. Enquanto você adora a natureza e trabalha, melhor ainda, não é verdade? Então, nesse momento, ela oferecia uma prece a esses espíritos que estavam sempre por perto, mesmo quando a mediunidade não estava em ostensividade, ou seja, não é que estava ali ela vendo ao momento, mas um espírita convicto, ele sabe que os espíritos estão ao nosso redor e que nunca estamos sozinhos, escutando. Muitas vezes você que está aí agora, escutando esse áudio, você vai estar rodeado de amigos que estarão junto com você, não é? Ouvindo esse áudio, refletindo, analisando, criticando, estudando. Vão estar juntos porque nós não estamos sozinhos. Então, esses nossos irmãos, esses que a Dona Ivone dedica um capítulo do Recordações da Mediunidade, chamando-os de amigos ignorados, porque muitas vezes não sabemos a identidade deles. Muitas vezes não sabemos se são homens ou mulheres, a que classe social pertenciam, mas nós sabemos que eles estão. E nós sabemos que mais bem nós fazemos, mais pensamento positivo nós emitimos, mais adoração a Deus nós fazemos e o bem, enfim, todo o amor que somos capazes de dar, mais do que nunca, eles vão estar sintonizados, respeitando e adquirindo, não é, no coração deles carinho por nós e nós adquirindo amizade. Então a eles, esses amigos que aqui estão, nosso abraço, nosso carinho, e aos amigos que estão com vocês também, o nosso abraço e o nosso carinho. A Dona Ivone diz: vinde, meus queridos irmãozinhos, e vede, estas flores são vossas. Cultivo-as para vós. Vede como Deus é bom e generoso, que valendo-se de um pequeno esforço nosso, permite que no seio misterioso da terra despontem estas lindas dádivas para o encantamento da nossa vida. Tudo é belo, bom e generoso dentro da natureza e ao nosso derredor, desde o sol que nos alumia e aquece, protegendo-nos a vida até a terra, que nos presenteia com os frutos da sua fecundidade. Porque somente nós havemos de ser maus? Pratiquemos antes de tudo o que for belo e agradável. Saibamos cultivar o amor em nossos corações para com todas as coisas e veremos que tudo sorrirá em volta de nós, tornando-nos alegres e felizes, com horizontes novos em nossos destinos para conquistas sempre maiores e melhores. Olha, a prece, não é? Que ela fazia, essa médium, amiga que ela conhecia em Minas Gerais, que fazia para esses espíritos, orava por eles, convocava a adoração, convocava o enternecimento aos endurecidos, muitas vezes marcados por traumas reencarnatórios, por violências que sofreram, pela injustiça do homem, né? Que sofreram, mas jamais pela injustiça de Deus. E nós, quando passamos a compreender a justiça de Deus e compreender que tudo tem uma resposta, que tudo tem um porquê, para isso nós nos sentimos perto de Deus e menos sofridos, menos vítimas. E precisamos muitas vezes que se repitam isso, que outras pessoas possam repetir para nós, porque nós estamos tão fechados, né, no mundo pessoal, no mundo revoltado, no mundo de ofensas muitas vezes, que a gente não consegue ver. Aí Deus usa outras pessoas para falar conosco. É uma mensagem que a gente abre um livro e lê, ou é um áudio, não é? De mensagem que nos chega, ou é um estudo desse. Você, amigo espírita, que escolheu esse estudo pelo título, que
que vai estar nos escutando agora, que nem sabe quem sou eu, mas gosta da Dona Ivone, se sente atraído pelo tema, para você mesmo. Às vezes essas palavras tocam tão profundo no coração que a gente há de dizer, nossa, parece que foi para mim, parece que essa moça, parece que essa pessoa que está falando lá nesse áudio adivinhou a angústia que eu tenho no meu coração. Mas não é uma questão de adivinhar, é uma questão de que é por sintonia, né? Os espíritos amigos, os benfeitores das nossas vidas, se interessam de chegar até nós, se interessam de chegar ao nosso coração de algum modo. Então, recursos vários são utilizados para que nós possamos nos aproximar de Deus, que possamos nos aproximar da criação, né? Então, a Dona Ivone continua aqui. Ora, assim como os nossos maus pensamentos reagem em nosso próprio desfavor, infelicitando-nos por atraírem correntes espirituais negativas, assim também os pensamentos bons, um sentimento suave, uma atitude afável, reagirão benevolamente, atraindo correntes amorosas que nos suavizarão as peripécias de cada dia. E assim, como as nossas más ações são vistas pelos desencarnados, atraindo os de ordem inferior para o nosso convívio diário, até por vezes a um extremo de uma obsessão. Assim também, as nossas atitudes boas igualmente os alcançarão, atraindo os bons para o nosso convívio diário e reagindo sobre os inferiores, por lhes tolher as tentativas menos boas contra nós e reeducando-os com os nossos exemplos. Olha, como eu gosto dos trabalhos da Dona Ivone por isso, porque ela está contando um fato e ao mesmo tempo ela está educando doutrinariamente, né? Eu sempre fui uma grande apaixonada por ela, eu tenho um carinho muito de filha por Dona Ivone, por esses ensinamentos que nos anos ela tem me dado, né? Então é que eu construí um pensamento espírita através das experiências dela, através das experiências de práticas de medicina e espiritualidade do Dr. Sérgio Felipe e Hermínio Miranda, hoje Palhano Júnior, né, que eu gosto muito, e sempre esses qual eu faço referência para vocês, foram espíritos encarnados que eles deram muito pontado para a doutrina espírita, né, apesar que volta em tanto você percebe um personalismo assim, algumas coisas, é humano, né, também, mas que esse modo de agir foi o que serviu de muito exemplo, né? Para poder medir o agir espírita, vamos dizer, da minha própria vida. Então ela diz o seguinte, do mesmo jeito que os pensamentos ruins, as ações ruins atraem circunstâncias, energias, pensamentos, né? E ações que reagem ao nosso desfavor, os pensamentos bons, sentimento suave, a ação no bem, atrai por uma questão de simpatia, olha só, energias, espíritos bons que vão ficar atraídos a nós, ao nosso objetivo, porque nós somos uma fonte de atração pelo tipo de pensamento que nós emitimos. Aí falar, não, Juliana, só o pensamento? O pensamento aí entra no contexto geral, porque antes que eu tenha uma ação, eu pensei. Então, por exemplo, eu quero cuidar de uma flor, antes de eu cuidar da flor, que é a ação do cuidar da flor, eu pensei em cuidar da flor. Antes de eu doar um alimento, eu pensei em doar um alimento, né? O pensamento é criador, o pensamento direciona as nossas próprias ações. Então, essa assim do pensamento é num contexto muito profundo, muito amplo. Então, como simplesmente a obsessão um pensamento ruim pode fundamentar uma obsessão, os bons, além de atrair espíritos bons para isso, aqueles menos bons que tentam contra nós, eles vão ser freados, certo? E não só vão ser educados. Porque muitas vezes a gente pensa assim, que nós vamos resolver os nossos problemas espirituais botando os espíritos para fora, botando a vassoura atrás da porta para que ele vá embora. E não é assim. Não adianta você querer botar um amuleto, uma pedrinha, uma prece pendurada na parede ou fazer o evangelho lá para botar os espíritos para fora.
isso é uma ideia mal compreendida do fato. Na verdade, e agora eu vou pegar o evangelho, não vou nem pegar amuleto, que isso é bengala, né? Bengala psicológica. Mas o evangelho, ele não serve para botar para fora os espíritos maus, né? Vamos dizer assim, inferiores. Mas serve para harmonizar intimamente a nós. Eu tô fazendo a ponta do meu lápis, viu? Por isso que estou vendo esse barulhinho. Para eu poder anotar aqui no meu livro. Então, serve para nos educar. Educação do ser. Eis o que é que o evangelho faz. Educar o ser humano para melhorar a sua vida e melhorar do outro, a sociedade em qual se encontra. Então você faz o evangelho. Eu estou fazendo evangelho lá, mas a minha vida não muda. Não quer dizer nada, você está fazendo evangelho lá, mas você tem que mudar. Você tem que interiorizar o que você está fazendo agora. É lógico, naqueles momentos do evangelho, atraem espíritos bons, os familiares que participam daquele momento de comunhão, né? De pensamentos positivos. Sentem a presença maravilhosa, dócil dos espíritos superiores que também se agregam. Lógico, ótimo, maravilha. Mas aquilo é de educação. E os espíritos inferiores, eles vão correr de nós? Como nos filmes de Drácula, os vampiros corriam do alho ou da cruz, vocês acham? É claro que não, né, gente? Só que eles vão ter menos ação sobre nós. Por quê, gente? Porque a gente vai estar vacinado no bem. A gente vai estar com vibração melhor, porque aquelas palavras entram no nosso coração. Nós vamos ter, logicamente, companhias espirituais melhores. Existem casos que os espíritos superiores, espíritos bons, devagarzinho vai vendo que você é uma pessoa aplicada, que você gosta de servir, gosta de trabalhar. Eles até pegam espíritos que estão precisando de uma educação e colocam com você. Você tá nem sabendo. Mas tá aquela criaturinha ali, observando, lendo os livros com você. Quer dizer, não tem nenhuma vinculação fraterna no sentido não parental, né? Mas ele tá ali para poder ler o evangelho contigo, ouvir a palestra que você ouve, ouvir esse estudo. Claro! Quando os espíritos percebem que você é uma pessoa aplicada, que você tem uma rotina de pensamentos positivos, você começa pouquinho ajudando outros na lei de solidariedade, fraternidade e solidariedade. Então, modificar o nosso ambiente espiritual, na nossa chamada psicoesfera, a nossa esfera psíquica espiritual, pelo nosso jeito de agir e tal, e nesse interim ajudar os outros. Porque lembram da ajuda espiritual nunca pode ser só para nós? Então, a prática do evangelho no lar, se até hoje você estava fazendo com o objetivo de descansar o mal, descansar em italiano, de botar para fora o mal, no sentido do Drácula com o alho, você até agora não entendeu que é uma questão de reeducação. E que esses espíritos não vão colocados para fora. Eles vão educados. Vai ver Deus, a espiritualidade se vai afastá-los ou não. Se eles precisam ser educados por um outro âmbito, que não é com você. Aí é outra conversa, né? Não é colocando para fora, sai daqui, Satanás. Porque nenhum de nós ficaríamos felizes, alegres, jubilosos, estando espíritos, em ser tratados desse jeito, né? Então, o mesmo carinho, e eu aprendi com Ivone isso, né? O mesmo carinho que a gente pretende receber, antes de tudo, nós vamos ter que dar esse carinho. E o que é que acontece? Reconhece-se um bom médium que seja menos enganado. Reconhece-se um bom médium pela mais assistência dos bons espíritos venha a ter. Então, não significa que os espíritos infelizes, eles fazem de ti um mau médium, não é isso. É a assistência que nós vamos conquistar nessa prática, nesse jeito que a Dona Ivone está nos ensinando. Mas nós vamos falar mais um pouquinho no nosso próximo áudio, porque ela vai contar com mais detalhes do que está ocorrendo. Nós aqui novamente com o nosso terceiro áudio, nossa terceira parte, né? No qual a Dona Ivone vai contar sobre a jovem médium de Minas Gerais.
A jovem em questão tornou-se certamente benquista no além-túmulo, mesmo nas regiões menos felizes, em vista da dedicação demonstrada para com os sofredores, os quais passaram a estimá-la, nela reconhecendo uma amiga, uma abnegada protetora. Graças à sua bondade, tomou ascendência sobre aqueles infelizes que se encontravam no seu raio de atividades mediúnicas, os quais gostariam de um dia lhe poderem demonstrar igualmente amizade e gratidão. O certo foi que essa jovem, cujo nome era Márcia, enamorou-se de um varão, o senhor R.S.M., a qual, no entanto, conhecia superficialmente e tornou-se sua prometida quando foi por ele pedido em casamento. Então, essa moça se apaixonou por um rapaz chamado R.S.M., que conhecia superficialmente ele, né? E ele a pediu em casamento, tá? Dadas as circunstâncias, continua Dona Ivone, prementes da sua vida, pois a jovem era órfã e sofria a angústia da própria situação social, visto não poder contar com a sólida proteção de qualquer membro da família. Entendeu ela que o matrimônio solveria todos os problemas que afligiam e que aquele homem, que tão dedicado se mostrava, seria com efeito o amigo dileto que o céu lhe enviava para ser seu protetor na terra. Bênção que a consolaria de todos os desgostos, porque vinha passando a sua qualidade de órfã pobre. Era sincera e agia certa de que o noivo também o era, sentimental e romântica, mesclando todos os atos da própria vida com os delicados matizes do próprio caráter. Cerca de 15 dias após a oficialização do compromisso, no entanto, entrou a sonhar que um grupo de espíritos de humilde categoria do espaço, ou antes, de categoria moral sofrível, mediocre, avisava contra as intenções do prometido da espécie negativa de seu caráter, como das próprias ações da sua vida particular. Olha que coisa interessante, né? Essa médium sonhou com um grupo de espíritos que ela é clara, na escala espírita, dizer que eram espíritos de terceira ordem, espíritos sofríveis, espíritos de posição média-baixa na escala espírita, mas que queriam um bem a ela enorme, porque ela tinha se tornado abnegada, cuidadora deles, né? Então sonhou com eles falando mal do noivo. Olha o que eles diziam, viu? É um hipócrita, exclamavam em conjunto indignados, apontando para o pretendente, que durante os sonhos aparecia a seu lado. É um hipócrita, capaz de todas as vilezas. Supõe-te herdeira de uma fortuna, e é o interesse dele, unicamente, que o move. Ele não te ama, pois é caráter incapaz de amar alguém. E se insistires nesse compromisso, grandes desordens afligirão a tua vida sem razão de ser. Olha só, o tipo de sonho. Depois eu vou entrar em questões assim, como é que Deus permitiu isso, mas eu vou continuar a leitura. E passavam a enumerar as más qualidades do senhor R.S.M. e a série de deslizes por ele já praticado. Vieram os espíritos e deduraram ele, né? Contaram tudo que ele tinha como intenção, inclusive os erros que ele já tinha feito, e avisando para ela que se ela insistisse nesse relacionamento, poderia trazer grandes desordens, né? Grandes situações de sofrimento em qual ela poderia evitar. Vocês lembram dos tormentos voluntários do Evangelho? Ou causas atuais das aflições? Ou a questão dos bons conselhos? Vamos lá. Das primeiras vezes que tal sonho adveio, a jovem Márcia atribuiu-os às suas próprias preocupações e até a mistificações de espíritos perturbadores que desejariam prejudicá-la. Ai, meu Deus!
Vocês imaginem, né? Os espíritos tentando avisar e ela achando que era ação perturbadora de espíritos que estavam querendo prejudicá-la, né? Já que ela estava com a felicidade nas mãos, estava apaixonada. Como é que vai persuadir uma pessoa que aquela companhia não é boa? Vocês sabem que se tem amigas e amigos que nós conhecíamos, os namorados, e que talvez quiséssemos aconselhar, elas não iriam ouvir nem, né? Por causa ainda achar que a pessoa tá contra. Isso acontece muito no cotidiano, isso de encarnado para encarnado, né? Mas porque o mesmo se repetisse com insistência, impressionou-se de tal forma que providenciou melhores averiguações em torno do indivíduo a quem confiaria a própria vida, constatando então a justiça dos avisos contidos nos sonhos que tivera. Avisos que só poderiam partir de corações sensatos e amigos. O compromisso foi rompido e a jovem espírita continuou na sua doce tarefa de aconselhar os necessitados do mundo astral, com as manifestações da sua ternura, toda espiritual. Olha só, e espiritual evangelizador. Eu parei um segundo que eu fui refletir, né? Porque alguns de vocês se farão perguntas. Tipo assim, nossa, os espíritos fofoqueiros, como é que Deus permitiu isso, né? É muito simples. Se vocês perceberem que a vida dessa médium não era uma vida de futilidade. Era uma vida que tinha um propósito de dedicar-se ao outro. Ao outro, os espíritos necessitados, né? E não só os espíritos, os encarnados também, que chegariam às suas mãos, né? Então, vocês imaginam que um relacionamento com a pessoa desequilibrada, que não tinha uma boa intenção, iria fazer o quê? Causar um sofrimento nela, desnecessário, porque não estava numa programação reencarnatória, ela não tinha resgate com aquela pessoa, não é? E não tinha, vamos dizer, basicamente o que aprender com ela, em um sofrimento que seria desnecessário, e iria tirar dela o foco do aprendizado, do trabalho espiritual que ela estava desenvolvendo. Então, permitido sim, ela foi aconselhada, mas não era intervenção vamos dizer, a intervenção do livre-arbítrio, né? Para anular o livre-arbítrio dela. Alguns a dizer, poxa, os espíritos protetores superiores fariam isso? Escutem, os espíritos superiores, eles não vão se envolver nisso, nesse sentido literal de aconselhar contra, porque eles não se posicionam contra, eles são sutis no aconselhamento, porque sabendo que ela tinha essa construção de amizade, eles não precisariam agir desse jeito, mas ela iria ter a sua liberdade de escolher, né? Então, através dessa atitude dos espíritos que ainda não entendem essa questão de livre-arbítrio, agiram e foi permitido. Por quê? Porque ela tinha um objetivo na sua encarnação com maior escopo, né? Objetivo, com maior intensidade para o bem. Foi isso. Aí eu fiquei aqui refletindo também um segundinho sobre essa questão. A Dona Ivone continua. Finalmente, concluindo a exposição, que já vai longa, o mais interessante de quantos sonhos premonitórios me advertiram, ocorrido em minha juventude, quando eu já adotara convictamente o compromisso com a doutrina espírita, e os 18 anos floresciam repletos de sonhos e aspirações ternas e lindas. Trata-se de uma parábola por mim vivida, sob sugestões da entidade espiritual designada para advertência, que me deveria fortalecer para a renúncia muito dolorosas e difíceis, a tempo de maiores dissabores, não infelicitarei ainda mais os dias da minha existência. Então ela já tinha 18 anos, e ela teve tipo uma parábola, né, que os benfeitores trouxeram a fim que ela não se envolvesse em situações que iriam agravar os seus dissabores e os seus sofrimentos. Ela já estava uma espírita convicta, a Dona Ivone, que nasceu numa família, vamos dizer, espírita, né? O paizinho, a mãezinha espírita, teve educação espírita, teve muito freio puxado, né, para ela. Enfim, ela chegou na fase concluindo a adolescência, naquela idade, ela já tinha convicções e já tinha trabalhos com os espíritos.
Continuando. Como veremos, a técnica usada pelos instrutores espirituais a fim de me profetizarem as lutas e os sofrimentos, porque eu deveria passar, foi semelhante às das demais premonições e também idênticas às ensinações vividas para o recebimento dos livros românticos que me foram concedidos através da psicografia. Repare, com 18 anos de idade, eles começaram a trazer situações que profetizavam suas lutas, os seus sofrimentos, porque aí estava na sua programação reencarnatória, tá certo? Porque lembremos que a Dona Ivone iria reencarnar, estava reencarnante em séquito de uma encarnação anterior no qual ela foi suicida e que ela estava com o objetivo mesmo de domar suas paixões, de crescer, de se dedicar ao máximo para que ela pudesse buscar a companhia dos espíritos amorosos que ela tinha deixado no mundo espiritual. O paizinho, o marido, né, que era uma pessoa que ela amava muito, a filhinha. Então, olha, 18 anos não era nada, né? Para que ela pudesse, naquela idade da juventude, no qual a pessoa vai ficando maior de idade e acha que pode fazer tudo, que ela pudesse ter uma orientação muito mais forte da espiritualidade para que ela não cedesse a esses sentimentos, às paixões e evitasse tribulações novas. Alguns vão de dizer, poxa Ju, então eu quebrei, né, a cabeça, fiz bobagem, escorreguei naquela idade. Mas se vocês observarem, você que está me escutando agora, você já está num patamar de querer ser melhor. Você está escutando isso? Você é uma pessoa que estava procurando conteúdo melhor para a sua própria evolução. Isso já é um passo. Então você está se refazendo, está dando para si oportunidades novas, né? Então cada caso é caso, nada se perde. Mesmo em desvio de conduta, iniciais da juventude, nós podemos nos reencontrar mais pra frente, né? Em situações melhores, mas através muitas vezes de dores, de sofrimentos voluntários que poderiam ter sido evitados. Então ela teve, vamos dizer, esse intensivão de avisos, né? Até porque ela iria receber esses livros que falariam da sua própria biografia. Assim. É de notar que esse sonho lúcido por excelência mostrava cenários tão reais e cenas tão vivas que eu afirmaria que tudo era sólido, material, e não fruto de uma sugestão forte, durante o qual fora criado pelo poder da vontade mental. Então era uma cena, um filme em 3D, 5D, criado pelos espíritos, tão real, que ela estava dentro desse sono, que ela diria que era uma realidade que ela estava vivendo, né? O certo foi que eu me vi, pelos meus 18 anos de idade, diante de uma grande ponte em ruínas que eu deveria atravessar para galgar a margem oposta. Embaixo rolava em turbilhões um rio tenebroso, de águas encachoeiradas e revoltas, rugindo e sacudindo as pontes a cada novo embate nas águas convulsionadas, que pareciam ocasionadas por uma grande enchente. Eu me via lindamente trajada com vestes vaporosas, como de gás imaculada, que voejavam ao soprar dos ventos, que subiam do leito das águas, cabelos soltos e coroada de rosas brancas. A noite, aclarada pelo plenilúdio, era bela e sugestiva, deixando ver o azul do céu e as estrelas que brilhavam límpidas. A meu lado, percebi uma entidade elevada que reconheci como sendo Bittencourt Sampaio, envolta em uma túnica romana vaporosa e lucilante e coroada de louros, como os antigos intelectuais romanos e gregos. E ela dizia, olha a cena, né? Que ele estava com Bittencourt Sampaio e ele criou essa cena junto com os espíritos protetores, essa ponte em ruínas, cheio de turbilhões de problemas que estariam lá embaixo, que ela deveria atravessar. Ela assim se via vaporosa, lindo para o espírito, né? À noite, percebe detalhes assim. Com 18 anos, né? E ele dizia, será necessário que atravesses, é o único recurso que tens. Serás auxiliado. Então o espírito dizia para ela, olha, você vai ter que atravessar essa ponte da vida
em ruínas, porque a situação tá dura para você. Se você cai, olha lá que situação, né? Lá embaixo, como é que você vai se encontrar? Mas você vai ser auxiliada. Então, assim, mesmo nas dificuldades que a vida nos impõe, nas provas que nós vamos passar, expiações que nós vamos viver, que vamos pagar, nós temos grupos evolutivos de espíritos que são afeiçoados a nós, que se interessam por nós, que muitas vezes são totalmente silenciosos, que às vezes parece que você está sozinho, mas ninguém nunca está só. Quando nós dizemos ninguém nunca está só, não queremos dizer estritamente no termo que o espírito protetor está conosco, mas que existe realmente um grupo evolutivo, um coletivo de uma família espiritual que tem um interesse profundo que nós saiamos vitoriosos desse vivenciar, né? desse intensivo que é a própria vida em provas e expiações. Justamente de um planeta, nesse planeta no qual nós nos encontramos, no qual nós vamos ter dores, sofrimentos, mas que nós saibamos aproveitar essas lições. Mas nós vamos continuar no nosso próximo áudio. Até daqui a pouco. Bom, voltando aqui para o nosso estudo, quarta parte do livro Recordações da Mediunidade. Será necessário que atravesses, é o único recurso que tens. Serás auxiliada, né? Dizia Bittencourt Sampaio para ela. Pus-me a chorar, desencorajada, pois se ensaiava entrar na ponte, esta oscilava com meu peso. Ele então, Bittencourt Sampaio, tomou do meu braço, aparando-me e repetiu: vamos, sem temor, tudo consegue aquele que quer. Não sabes que a fé transporta montanhas? Serás ajudada. Confia. Olha que lindo, né? Tudo consegues aquele que quer. E no início desse estudo eu falei a questão da vontade, né? Que às vezes a gente não quer ceder à própria vontade. A gente não quer vivenciar o eliminar as nossas paixões. Porque a gente se compraz com ela, né? A gente se compraz nas paixões. Tudo consegue aquele que quer. Não sabes que a fé transporta montanhas? Então, por mais que nós nos dediquemos ao bem, mais nos dediquemos ao bem, mais nós vamos ter assistência, porque mais nós vamos sintonizar com os espíritos protetores. E conselhos infinitos nós vamos ter, ajuda. E sabemos ter a humildade de perceber ajuda também, né? Porque muitas vezes a gente também não tem a humildade de perceber ajuda. A gente fica chateado com a vida, chateado com Deus, porque a gente acha que a ajuda que vai chegar é aquela que a gente julga ser a melhor. Mas o melhor de Deus não é o nosso melhor, não é? Então, muitas vezes é aquele não que a vida nos dá, o não de Deus, né? Tem até uma mensagem do Momento Espírita que fala isso. É o não de Deus que nos faz crescer para Ele, através das próprias dificuldades. Aí Dona Ivone continua. Assim amparada, atravessei a ponte timidamente, desfeita em lágrimas, enquanto as águas rugiam embaixo, ameaçando tragá-la e também a mim. A cada passo, novas oscilações da ponte, cujo soalho e ruínas me deixavam entrever o abismo que corria sob meus pés. Em chegando ao lado oposto, lembro-me ainda de que o grande amigo repetiu o aviso do futuro que me esperava, o que não constituía novidade para mim, porque outras profecias já eu tivera sobre o assunto. É o único recurso que terás para poder vencer, dedicar-se ao Evangelho do Cristo de Deus, à doutrina dos Espíritos. Nada esperes do mundo, porque o mundo nada terá para te conceder. És espírito culpado, a quem a clemência do céu estende a mão para se poder reerguer do opróbrio do pretérito. Não conhecerás o matrimônio, não possuirás um lar, e espinhos e lutas se acumularão sob teus pés. Mas, unido a Jesus e à verdade, obterás forças e tranquilidade para tudo suportar. Que forte, né?
Aí nós vamos refletir assim, que cada pessoa tem a sua prova, tem a sua expiação, ela teve a dela. Vocês terão as suas, eu tenho as minhas, cada um tem suas lutas. E nós pensarmos que o único recurso para a vitória é dedicar-nos ao Evangelho do Cristo de Deus e à doutrina dos Espíritos. Porque você espírita tem um recurso de conhecimento, de esclarecimento que não pode negar. Não é à toa que nós nos encontramos aqui a estudar o Espiritismo. Tudo é motivo. É um grito da própria vida a nos chamar a ressaciar em tempo, ainda em tempo, aquilo que está ligado aos nossos desvios. E mais, oportunidade de crescimento, porque mesmo que a gente pague, a gente aprende, a gente cresce e a gente evolui. E quando a gente pensa que espírito culpado que é, imagina, né? Reerguer do opróbrio do pretérito. Nós somos feitos de passado, né? E cultivando boas sementes agora, nós estamos planejando uma boa colheita do amanhã. Ela não pôde casar, já sabia, era da sua, vamos dizer assim, predestinação. Ela não deveria, na verdade ela poderia mudar o destino, se ela metesse os pés pelas mãos e se envolvesse com qualquer um, não é? Porque isso não é forçado, lembremos. E ela soube levar até o fim, sabe, com honra, a sua predestinação. Ela poderia ter modificado, ela poderia ter casado, ela poderia ter se envolvido em outros karmas e não se dedicaria tanto. E em alguma parte talvez pudesse pagar, ressarcir. Em outras ela poderia se enrolar cada vez mais. Mas não. Ela não se enrolou. Ela venceu. Ela continua. Com efeito, a premonição realizou-se integralmente, dia a dia, minuto a minuto. Minha existência ha sido travessia constante sobre o caudal das dores que o Consolador amparou e fortaleceu. O Consolador, o Espiritismo, amparou e fortaleceu. Nos estudos, na leitura, na prática do bem, na reeducação do indivíduo por pensamento. Porque a pessoa que está envolvida com esses sentimentos, ela exala um cheiro diferente, energético, de amor, de bondade. E nunca é tarde, né? Para que a gente possa se envolver e salvar-nos, salvando. Porque a gente cresce, é a lei do progresso, mas nós temos que ser fiéis aos princípios do Cristo, ser fiéis ao chamamento dele, lembrar da voz de Jesus que nos diz: não te envergonheis de mim. Que nós não nos envergonhemos em dizer-nos espíritas. Que nós possamos levantar essa bandeira e compreender. Não é fácil, muitos ainda não compreenderam que o Espiritismo é uma terceira revelação, é o primeiro capítulo do Evangelho e o primeiro capítulo do livro A Gênese. Compreender que com isso nós temos verdades a seguir, não é? Uma conduta a se formar e basear, né? Seja no campo filosófico, no campo moral, guia seguro para fazermos as nossas melhores escolhas. E ela continua. Muitos outros exemplos poderíamos citar. Esse cabedal copioso que todas as criaturas colhem no círculo das próprias relações de amizade ou da observação. Poderia resultar em um ou mais volumes interessantes, né? Tudo aquilo que ela passou, vivenciou, para deleite dos estudiosos dos fatos supranormais. Mas os que aqui foram colecionados, apesar de não oferecerem novidades, pois esses fatos são comuns, bastam para lembrar a todos nós que, acima de tudo, eles nos oferecem grandes demonstrações da verdade eterna, que não convém desprezarmos manifestações do mundo espiritual. Não convém desprezarmos, porque toda manifestação do mundo espiritual vai ter um fundo de lição. Dos espíritos simples, inferiores, aos espíritos superiores. Inferiores e superiores vão ter sempre o que nos ensinar, porque
por mais que nos admiremos, a codificação espírita ela é fundamentada em todas as classes de espíritos, né? Todas. Guiadas, assistidas pelos espíritos superiores, pelo espírito de verdade. Mas todos os espíritos colaboraram, né? O Céu e o Inferno é uma resposta. E hoje que estudamos o Céu e o Inferno no GE, por exemplo, quanto aprendemos, gente. Nossa! Todo dia nós tiramos uma lição e observamos o quanto eles também, na dor deles, no sofrimento deles, eles são missionários do bem. Sem querer, né? Através das dores, dos bichinhos, quanto nos ensinam. Que não desprezamos manifestações do mundo espiritual, qual se entrechoca e se relaciona conosco, tomando parte em todos os sucessos das nossas vidas. Provam aos demais a existência da alma além da morte, suas complexas possibilidades, sua individualidade marcante após o desprendimento dos liames carnais, os direitos que lhes são concedidos pela lei da criação, de se entender com os homens, com este mantendo relações afetivas ou protetoras. Seu humanitário interesse pelos mesmos, os novos poderes por ela adquiridos depois da morte, o amparo que nos dispensam aqueles caridosos seres que com seus avisos às vésperas das nossas provações ou dos grandes acontecimentos que nos surpreendem, nos preparam para os embates inevitáveis da existência, prontos a suavizar enquanto possível as dores dos nossos testemunhos. E de tudo também ressalta que em uma doutrina assim completa, como é o Espiritismo, assim perfeita, que se rodeia de beleza nos mínimos detalhes examinados, realmente merece do nosso coração muita renúncia e devoção, para que seja bem estudada, compreendida e praticada, pois o certo é que não será lícito a nenhum de nós encarar com indiferença o alto padrão desta ciência celeste, que em hora feliz adotamos para, sob suas diretrizes, atingirmos a finalidade gloriosa a que a criação suprema nos destina. Pois é. Concluímos, né? O livro Recordações da Mediunidade, que nós começamos há uns 2 anos atrás. A dona Edna que sabe a data, que ela anota no livro, eu não anotei. E ela diz isso aqui, que quanto tem de nos ensinar essa amizade que nós construímos com o mundo invisível, não é? No estudo da doutrina espírita, na convivência com os encarnados e com eles mesmo quando desencarnam, que ficam amigos nossos. Pessoas que marcam a nossa vida, que vão embora do corpo físico e que serão mais um para agregar a nossa companhia. E quanta consolação, quanto esclarecimento a doutrina espírita nos dá. Irrevocavelmente, nós não podemos negar que isso é um fato, né? E que são verdades que se formos sinceros, que se formos aplicados, né? Se nós nos dedicarmos com abnegação ao estudo dessa doutrina, na observação dos fatos, seja aqueles mediúnicos que acontecem conosco, sejam aqueles que estão nas obras que estão ao nosso redor, e não fugirmos, não perdermos a visão da doutrina espírita pela codificação espírita, pela revista espírita, as experiências, dedicarmos com sinceridade, examinarmos. E isso requer realmente muita renúncia. Renúncia da vida do mundo, né? Eu entendo dizer, das paixões que o mundo pode nos trazer, do ser humano, que mas eu tenho que viver, eu gosto de viver, eu gosto de curtir o quê, né? Realmente, muitos chamados e poucos os escolhidos. Muitos passarão pela porta larga e poucos passarão pela porta estreita. Mas cabe a nós saber escolher. Às vezes, quando estou fazendo esse trabalho aqui, eu sempre falo muito para mulheres, né? Por incrível que pareça, as mulheres são mais dedicadas ao estudo da doutrina espírita. São mulheres jovens, no qual o sangue da juventude ainda lateja, né, na alma.
E sendo também ainda uma mulher jovem, e me dedico com muito coração a esse trabalho, vocês que me conhecem mais pessoalmente sabem, eu fico imaginando a gente lado a lado nesse trabalho, nessa fidelidade que é a doutrina espírita, por mais 10 anos, por mais 20, 30 anos, quando chegarmos à idade que formos anciãs, né, terceira idade, que beleza que vai ser. E que amizades espirituais nós vamos construir. Eu não nego para vocês a emoção, porque eu estou concluindo um livro que vocês ficaram lado a lado comigo por 2 anos toda semana. E é emocionante saber, eu conheço tanto de vocês, tantos que me dão feedback e que eu sei o quanto marcou essa biografia, essa vivência de Dona Ivone com vocês. Muitos de vocês passaram a conhecer ela através desses trabalhos que eu me dediquei a fazer nesses anos. Muitos de vocês a elegeram como mãezinha também espiritual, como um espírito querido, que merece o nosso respeito, nosso amor. E que continuarão comigo, né, nessa caminhada aí, porque concluindo esse estudo com o coração cheio de gratidão a cada amigo silencioso que eu não sei a identidade, o meu muito obrigado. A Dona Ivone, o meu obrigado assim, com o meu coração para ela. Como ela fala assim, ainda médium romantizada. Um amigo meu disse, Ju, você ainda é muito romantizada. Eu falei, eu sou mesmo, sou mulher? Sou mesmo, sou romantizada, admito. Mas eu gosto de ser assim. Semana que vem nós começaremos um outro livro da Lavra da psicografia dela, né? Que é os dramas da obsessão. E convido vocês para essa viagem junto comigo. Agradecendo a Deus, agradecendo aos espíritos amigos, agradecendo a Jesus, tanto amor. Dona Ivone, muito obrigada.